Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. Eu não sei qual é a hora que as irmãs vão ver este vídeo, mas espero que todos estejam bem na presença do Senhor. Tenham tido uma semana abençoada. Hoje é sexta-feira, finalzinho de semana se aproximando, minhas amadas irmãs. Que todos estejam bem na presença do nosso Pai, em nome de Jesus. Amém, minhas amadas irmãs. Antes de tudo, peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, deem um joinha, para que o YouTube veja, minhas amadas irmãs, que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis que é do nosso Pai, Criador dos céus e da terra. Amém? Eu estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Tiago 4, minhas amadas irmãs, 4, a partir do verso 1, que diz assim: devemos resistir às paixões. Devemos resistir às paixões. De onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não vê isto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreais. Cobiçais e nada tendes, sois invejoso e cobicioso, e não podeis alcançar. E combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedi e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Adulterar, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós que vão dizer a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúme. Antes da maior graça, portanto, disse Deus: resisti ao soberbo e dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai vós, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no livro de Tiago, minhas amadas irmãs, está falando do quê? Daquilo que muitas vezes para os olhos humanos são bons, aleluia, mas para Deus não é bom. Devemos resistir às paixões. Muitas vezes o ser humano em si, em modo geral, quer fazer tudo que vem na vontade, no coração, na mente, e a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Louvado seja Deus. E é daqui, de onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não vê isto, a saber, dos vossos deleites, que nós, nos vossos membros guerreais, cobiçais e nada tendes, sois invejosos, cobicioso e não podeis alcançar, e combatei e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedi e não recebeis, porque pedi mal, para gastardes em vossos deleites. Muitas vezes, minhas amadas irmãs, as pessoas têm as coisas, têm tudo, mas gasta de um dia para a noite, como diz o ditado, né? Gasta tudo o que tem, porque vem o que? Vem a cobiça, né? A cobiça dos olhos, quer tudo aquilo que vê, quer. E o que a gente tem que ter, minhas amadas irmãs, se chama o que é humildade. Aquele que trabalha, aleluia, com o coração limpo, aquele que trabalha ali, confiando em trabalhar para ter suas coisas honestamente e dignamente, vai ter. Mas muitas vezes a maioria das pessoas quer ter pelo luxo, pela grandeza, como aqui a palavra de Deus está falando, né? Cobiçais, muitas vezes pede e não sabe pedir. E tudo na nossa vida, Deus sabe o porquê. Ele sabe o porquê. Muitas vezes tem gente que trabalha, ganha o dinheiro, mas quanto mais gasta, mais gasta. E nunca vai ter nada nunca, porque não sabe ter aproveito do seu trabalho. Nós temos que, muitas vezes, tem gente que ganha, vamos supor assim, 50, gasta 60. Não sabe ganhar 50 e gastar 25 e ficar com 25, vamos dizer assim. Pensando no dia da manhã, porque o dia da manhã pertence a Deus.
Mas nós temos que o quê? Que ser prudente. Mas a maioria das pessoas, como diz aqui a palavra de Deus, quer gastar tudo o que tem. Tudo que tem quer gastar. E no dia seguinte está sem nada. Louvado seja Deus. Pedi e não recebeis, porque pedir mal. Muitas vezes a gente pede algo a Deus e não sabe pedir. Não sabe pedir. E Deus quer que a gente tenha sabedoria, aquilo para pedir, aquilo que nós queremos que venha da parte de Deus para a nossa vida, para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família, minhas amadas irmãs. Aleluia. E continua aqui falando. E ele fugirá de vós. Chegai vós a Deus, e ele chegará a vós. Então, quando eu me achego a Deus, ele já chega a mim. Quando eu estou ali com o meu coração prontito ali em Deus, pensando no Senhor, louvando o nome dEle, glorificando o nome dEle, exaltando o nome do Senhor, Ele está vendo e Ele se aproxima mais de mim. Quando você também está orando ali, está jejuando, você está ali louvando o nome do Senhor, Ele se aproxima mais de você. Porque essa é a vontade de Deus, que se aproximamos de mim e de você. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu estou fazendo ali a vontade do mundo, fazendo aquilo que o mundo quer, eu estou desagradando a Deus, eu estou sendo inimiga de Deus. Mas quando eu estou fazendo ali o que Deus quer, a vontade do Senhor, eu estou sendo inimiga do mundo, que é o mais importante. Ser inimiga do mundo e ser amiga do Senhor Jesus Cristo. Porque tudo, minhas amadas irmãs, que eu e você precisamos, só Deus tem o poder de fazer. Só Deus tem o poder de realizar o nosso sonho, o desejo do nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. E continua aqui falando. Limpais as mãos, pecadores, e vós de duplos ânimo, purificais o coração. Então, nosso coração tem que ser purificado, tem que ser limpo diante de Deus. Diante do Senhor, nosso coração tem que ser limpo, minhas amadas irmãs, para que venha o que Deus se agradar de mim e de você. Temos que viver para o Jesus, desagradar o mundo, mas agradar a Deus. Para que Deus venha ver, porque Ele conhece a intenção do nosso coração. Ele conhece o desejo do nosso coração, o nosso pensamento. Então não adianta que ninguém se esconde diante de Deus. Ser humano nenhum na face da terra se esconde diante do Senhor, porque tudo Ele sabe, tudo Ele vê. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que está falando aqui? Devemos resistir às paixões. De onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não vê isto, a saber dos vossos deleites? Quer dizer, daquilo que você quer fazer, o deleite, quer dizer, aquilo que você quer fazer, você quer gastar, você quer fazer o que você quer e não está nem aí. Isso desagrada a Deus. Está falando aqui no livro de Tiago, Tiago 4, verso 1. Então nós temos que fazer aqui, minhas amadas irmãs, a vontade do Senhor. A vontade de Deus que tem que prevalecer na minha e na tua vida. Não é aquilo que eu quero fazer, aquilo que muitas vezes a pessoa não está nem aí com as coisas de Deus, mas quer estar aí fazer o que agrada o mundo. E quem agrada o mundo desagrada a Deus. Então nós temos que viver, minhas amadas irmãs, para agradar ao Senhor Jesus Cristo. Porque é dele que precisamos. Ele não precisa de mim nem de você, mas eu e você precisamos da misericórdia dele todos os dias. Cada noite que Ele nos deita, cada manhã que Ele nos levanta, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia. Estamos querendo ser dependentes da misericórdia dEle na nossa vida. Porque é Ele que tem que prevalecer, Ele que tem, aleluia, que precisamos todos os minutos, todo segundo da nossa vida, da presença do Espírito Santo, da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, porque sem Ele nada nós somos. As pessoas dão muito crédito às coisas do mundo, mas nós temos que dar crédito à palavra. Temos que dar crédito àquilo que vem do Senhor, aquilo que agrada ao nosso Deus, porque agrada o coração do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Que toda honra e toda glória seja para o Senhor, minhas amadas irmãs. Porque só Deus é o poder. Ele que cura, Ele que liberta, Ele que salva, Ele que restaura, Ele é a porta, não tem porta, Ele dá alegria ao que está triste, dá força ao que está fraco, levanta aquele que está caído. Somente Deus tem esse poder na mão dEle de fazer isso comigo e com você. Então precisamos de quem? Dele, de Jesus Cristo. Da misericórdia dEle todos os dias. Para a nossa vida, nossa família, dentro da nossa casa. Porque Ele que é o dono de tudo e de todos. Nada nós somos, minhas amadas irmãs.
nada nós seremos. Mas com Ele na frente, com Ele nos guiando, com Ele nos ensinando, limpando nosso coração, nossa mente, guiando nossos passos, nossos pensamentos, nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque é assim que diz a palavra de Deus. E é assim que eu e você temos que crer, temos que confiar na santa palavra do Senhor. Porque Ele é poderoso. Ele é o Deus vivo. Ele é dele que era, que é, que sempre vai ser. Aqui fala, minha amada irmã, no livro de Tiago 4, do verso 1 adiante, aleluia. Pedi e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Pede a Deus algo e vai gastar com coisa que não provém de Deus, aquilo que desagrada a Deus. Aleluia. Tem gente que quer ter, mas para quê? Para gastar no mundo. Esquece muitas vezes da família, de ajudar quem está precisando. E isso desagrada ao Senhor. Desagrada a Deus. E temos que viver aqui nessa terra para procurar fazer agradar ao Senhor, minhas amadas irmãs. Não é as pessoas. Porque ninguém pode fazer nada nem por mim nem por você. Só Deus tem esse poder de fazer. E é dele que precisamos cada dia mais na nossa vida, dentro da nossa casa, na nossa família. Amém, minhas amadas irmãs. Que esta palavra fique no seu coração, que esta palavra você venha meditar na palavra. Louve o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor. Abençoe sua casa, abençoe sua família, para que a paz de Deus, o amor que intercede todo entendimento, chegue dentro da sua casa, dentro da sua família, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, te cubra de bênção, de paz, de alegria. Você venha ter um final de semana abençoado e recheado de bênção na presença do nosso Deus. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.